Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos no 29º episódio do nosso Lookcast. Eu tô com uma convidada super especial que eu tô tão curioso quanto vocês para saber a história dela. Eu não conheço muita coisa. Fiz uma pequena investigação, descobri algumas coisas interessantes e esse papo aqui vai render, vai render. Ela é mãe do Kaique e do Aleph, filha do seu Antônio. Empreendedora na cidade de São Luís do Quitude, uma cidade que eu estava olhando no Google, tem 32 mil habitantes e eu quero saber dela como é que é empreender numa cidade que teoricamente é uma cidade pequena e como ela fez e faz tanto sucesso. Eu tenho a honra e a satisfação de estar recebendo aqui a Alistela Amâncio, da Amâncio Baker. Alistela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu sei que você veio de longe, pegou estrada para estar aqui, então eu me sinto muito honrado pela sua presença, muito grato por você estar aqui partilhando um pouco da sua jornada, um pouco não, ou tudo até hoje da sua jornada na confeitaria. Muitíssimo obrigado por estar aqui no Lookcast. Muito boa noite, Flávio. Prazer imenso estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Boa noite a todos. É um prazer imenso, né? Bater esse papo aqui com você. Você que desenvolve um trabalho lindo aí à frente de grandes marcas aqui no estado de Alagoas. Então, esse bate-papo será um prazer. Vai ser muito bom e esse episódio tem o patrocínio da empresa e da marca que mais entende de confeitaria no Brasil, que é a Mavaléria. Sou apaixonado por essa marca, sou suspeito em falar. Estamos numa parceria há 12 anos e eu digo que é a empresa que mais entende de confeitaria no Brasil, porque ela há mais de 50 anos já está no mercado, criando marcas e soluções para as confeiteiras fazerem sucesso. Então, muito obrigado, Mavaléria, por estar presente aqui no nosso papo, aqui no nosso podcast. E eu já vou começar pelo começo. Como eu falo, que a história muito se repetem quando as pessoas sentam aí. Quando é que você começou? Porque é a primeira pergunta que eu sempre faço. Como é que a Alistela e a confeitaria se encontraram? Flávio, não vou dizer que foi quando eu era criança. Não. Oh, vamos lá, história é diferente, já chegou História aqui. Aqui diferente. 99% é assim, não, eu era criança, tá, mas vamos lá. Não, na minha infância eu sempre vi minhas avós, minha mãe cozinhando. Até então eu não tinha esse prazer, não brilhava meus olhos. Tá. Eu vim desenvolver isso depois. Acredito que eu já tinha meu filho. Eu acho que eu já tinha os meus 2 filhos quando ela entrou na minha vida. Eu estava assistindo um programa de televisão hoje em dia e tava a Ana. Ela tava lá Que recebendo Ana, uns desculpa. confeiteiros. A Ana Hickman. E tava sim, recebendo alguns tá. confeiteiros lá e vendo aquilo, né? Aquela arte toda comestível. Eu falei, como assim? Isso aí tudo é de comer. E aquilo me deslumbrou. Ai, eu vou querer saber mais disso aí. E comecei a pesquisar e foi aí que eu fui me apaixonando pelo universo da confeitaria. Eu sempre Mas você desenvolveu alguma atividade profissional nessa época? Nessa época, não. Eu já trabalhei antes, Tá. na adolescência, com biscuit. Certo. E o biscuit é um artesanato, Exato, né? Eu exato. sempre gostei dessa parte, dessa área de artes manuais. Então, eu Certo. já tinha uma habilidade para trabalhar. Então, quando eu vi a possibilidade de fazer algo comestível, que eu já fazia antes e o pessoal se encantava, então, assim, eu falei, nossa, eu quero Você isso. juntou o talento que você tinha com algo que você acreditava muito que faria diferença, porque você viu num Sim. programa de televisão. Isso, exatamente. E era assim, uma super novidade, né? Ah. Há 9, 10 anos atrás, a pasta americana deslumbrava muito quando a gente olhava um bolo Tá. decorado em pasta americana. Então, eu quis saber o que era aquilo, quis aprender aquilo. Então, partiu daí, assim, meus olhos brilharam quando eu vi aquilo. A Amâncio Bakery, eu posso dizer, pelo que eu vejo, sabe a impressão, né? Sim. A primeira impressão que dá, ela tem uma diferenciação, que eu digo assim, é uma marca afetiva, é uma coisa até que você comunica muito, né, Sim. sobre isso, né? Como é que você traduz o que você faz com o que você mostra, com o que a gente enxerga para quem está de fora? Talvez essa talento que você fazia biscuit manual e você conseguiu juntar isso tudo. Isso foi um processo? Isso foi uma coisa que você já começou fazendo porque já colocou isso na sua cabeça?
Não, eu acredito que foi um processo, né? Vendo que eu já vim de uma família de mulheres que trabalhou muito na cozinha, Certo. minhas avós tinham esse talento também com a cozinha, cozinheiras de mão cheia. Tá. Então, eu acredito que eu fui aflorando isso com o passar do tempo. Mas não eram profissionais. As Não avós, eram então profissionais. não fazia como um negócio. Não, até faziam, Ah, porque minhas tá. avós criaram a minha mãe e os meus tios de vendas. Ah, tá. Né? Elas já empreendiam de uma forma que elas Entendi. não sabiam. Na Entendi. verdade, antigamente se chamava assim, negociar, Certo, né? certo. Então, era bolo de macaxeira, esses bolos de linhas mais Tá, sazonais. tá. Aqui em Maceió, Não, em São Luís de Quitumba. já em São Luís. Porque Isso. você foi novinha pro interior nesse caso. Isso, eu nasci aqui em Maceió Tá. e aí meus pais mudaram para lá, para São Luís. Meu pai arrumou um emprego lá Certo. pela indústria, Certo. pela açucareira, né? Aham. Usina Santo Antônio. E de lá para cá eu fiquei lá mesmo, não saí não. Sempre em São Luís. É sempre São Luís. Só saio assim, aqui rapidamente, sim, fazer um sim. trabalho, outro, mas eu resido lá. Como eu falei, São Luís é uma cidade relativamente pequena quando você compara ela com a capital. Sim, Qual o desafio de empreender numa cidade pequena? é bem desafiador. A gente, assim, tem um... Na verdade, assim, empreender já é difícil, né? Sim, Empreender numa total, cidade pequena, total, a gente tem que fazer malabarismo, eu falo. imagino. Porque, assim, o mercado, ele já esfria um pouco em um período, o outro aquece, e a gente tem que saber, né? Por exemplo, tem meses que são muito bons, Uhum. tem meses que são muito baixos de vendas. Então, eu tenho que ir ali, por exemplo, em um mês que eu vejo que eu não tenho uma agenda muito alta de Certo. pedidos de bolo, eu vou pro delivery. Né? Eu tenho que fazer Malabarismo. né? esse malabarismo para a conta fechar no fim do mês. Tá. Né? A gente tem que ter esse feeling aí, né? De sentir. Pois é, isso a gestão empresarial é um desafio muito grande e eu acredito muito que principalmente para vocês. Porque vocês têm que conciliar a arte com a gestão, se Sim. você quiser empreender na Sim. confeitaria. Não basta ter o talento de Não. fazer, você tem que se aperfeiçoar na questão de gestão. Exatamente. Precificação, posicionamento, custo, faz Tudo, parte de tudo, faz né? parte. Não existe... O mundo seria perfeito. Eu fazia meu bolo e E ele vende por si só. não existe isso. Quando eu comecei, Flávio, eu comecei justamente assim. Porque naquela época, na verdade, até quando as confeiteiras antigas, né, já existiam no mercado, elas só faziam isso, porque não existia a força do digital, né? A partir do momento Exato. que a gente começou a entrar nesse meio, é que a gente começa a ser mais desafiado, né? A se mostrar mais. E aí eu vim entender uns anos atrás, eu falei, nossa, eu achei que só era fazer um bolo e postar, e todo mundo ia me encomendar. Aham, Depois foi fácil. que eu, né, abri a minha mente para entender e sentar, porque a gente tem que ter essa humildade, né, de saber que a gente não sabe de tudo e aprender outras competências que saem fora da cozinha. Qual é o teu totalmente. processo de aprendizagem? Como é que você faz? Assim, também você não acordou de manhã e disse, agora eu sei fazer gestão, eu sei precificar. Não, teve um processo de aprendizado nisso tudo. Sim, sim. Como é que você buscou? Porque eu sempre digo o seguinte, hoje em dia não tem nada que você não consiga aprender. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Tudo é treinável e tudo que você se propõe a sentar e estudar, você consegue desenvolver, você consegue aprender. Mas esse processo, nesse meio termo, deve ter tido um monte de falha, um Sim. monte de erro. Sim. Como é que você soube lidar com isso aí? Foi bem difícil, né? Como eu falei assim, eu errei bastante, Sim. né? Eu precificava de um jeito, porque quando eu fiz o meu primeiro curso de confeitaria, Certo. ele não veio completo, ensinando todas essas áreas. Uhum. Então, assim, eu fiz o curso, aí não, cobre por fatia, tanto. E depois para fazer o restante da precificação. Né? Eu fiquei meio perdida, e assim, e isso faz com que a gente não viva, mas sobreviva. É o que eu chamo de assar e comer. Exatamente. Então, do mesmo jeito, Flávio, que entrava o dinheiro, ele saía e no fim do mês eu Ah, dizia, o que foi que eu fiz? Ou o que eu não fiz. Exatamente. Para onde esse dinheiro que entrou foi? Eu não tô vendo ele mais no meu bolso. Então, foi onde eu falei, não, tem alguma coisa que eu não sei, que eu vou ter que aprender. Você começou na confeitaria como um hobby ou já como essa mentalidade de querer empreender?
foi como um hobby mesmo. Como eu te falei sobre a minha paixão Sim. sobre artes manuais. E quando eu fiz o meu primeiro curso, eu trabalhava numa escola de ensino fundamental como professora. Certo. Lecionei durante 5 anos. Depois vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Tá. É por isso que eu pergunto. Qual era a atividade profissional que você exercia? Você era professora? Sim, eu era Tá, professora. tá. Fazia aquele ofício, né? Gostava, mas não era o que me dava brilho nos olhos. Sim. Eu acredito muito que a gente tem que fazer algo que que vai dar paixão Total. da gente. Total. Então, foi quando eu decidi fazer o curso, ir atrás, né? Foi quando eu comecei a buscar nas mídias. Tá. Então, vim fazer em Maceió meu primeiro curso de confeitaria. Você fez Né? presencial. Fiz É porque presencial. na época, não sei se teria nem online, não sei quanto Não, tempo faz. não. Não tinha mais. Eu acho que a pegada do online, ela veio fora a plataforma Pós- Educar, Sim. ela veio muito forte agora na pandemia. Exato, Foi. exato. Então, eu fiz o curso e, assim, eu gostei muito, eu tive um êxito muito grande. E aí, eu disse, não tem como, eu quero fazer isso da minha vida. Foi o seu... Quando você fez esse curso, diz assim, é isso que eu quero, ou foi em algum momento depois ou antes disso aí? Não, foi no curso mesmo, foi o meu start. Eu falei, né, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então, assim, eu esperei, assim, dar um tempo, né, até porque você precisa fidelizar no mercado, você precisa pegar nome. Sim. E essa É uma construção demora, Flávio. A gente acha que é só assim, eita, tô pronta, e não é. Né? E assim, já tinha pessoas no mercado fazendo, Sim. né, trabalhos lindos, maravilhosos. E assim, eu tive que usar muita estratégia para construir meu nome. Foi bem difícil, mas eu consegui. Mas você usa bem suas redes sociais. Pelo menos a avaliação que Sim. eu faço, porque é uma coisa que eu gosto e sou interessado nesse. Eu acho que você desenvolve bem o trabalho, assim, é perceptível o cuidado no detalhe, numa foto bem tirada, porque assim, eu vejo muito, Sim, sim. vai e faz de todo jeito, mas eu acho que esse cuidado com o detalhe faz muita diferença. E talvez é um dos motivos do seu sucesso de você ter essa preocupação com esse detalhe, né? Sim, com certeza. Eu digo sempre que é um combo, né? Eu acho que não tem assim um fator único e exclusivo, né? Vai desde o atendimento, desde o posicionamento, uma foto, uma comunicação com o cliente. Então, assim, é uma junção, né? É um conjunto de fatores que faz com que isso aconteça, né? Então, assim, hoje muitas confeiteiras acham que vou fazer um curso, como a gente estava falando aqui, não pensa com essa cabeça de empreender, né? Vou fazer um curso, vou ser confeiteira ou boleira, como, né, Sim. chamam. E tá bom, tá tudo lindo, e não é, né? A gente tem que ter esse cuidado da apresentação do nosso produto, porque você sabe, a gente come com os olhos, Total. né? Então, assim, ter um produto apresentável no feed é muito importante a gente unir a estética com o sabor. É o que eu falo muito. O primeiro contato que a gente tem com qualquer coisa é pelo visual. Se o Sim, visual não encantar, pode até estar bom. exatamente. Mas, Ou uma pode coisa até que estar ruim também. Mas a pessoa, Pelo menos comprou pelo visual. pelo visual. O visual é a porta de entrada de qualquer coisa que você vai fazer. Sim. Muito na parte de vendas, que você vai vender alguma coisa. É o visual. Eu sempre bato isso em cada publicação que eu faço, em cada vídeo. Cuidem da apresentação. A apresentação diferenciada é que faz toda a diferença. Sim, Fazer de perfeito. todo jeito, o resultado não vai ser satisfatório. Mas, voltando um pouquinho, como foi essa mudança, esse desafio dessa transição de carreira? Você... Vou falar o que eu posso estar errado, mas Tá. você não decidiu, hoje eu deixo de ser professora para ser confeiteira de um dia para noite. Não. Houve uma transição. Sim, Né? sim. Deu medo? Deu demais. Deu, e muito, né? Eu, por muitas vezes, assim, pensei, será que é o momento agora? Aham. Será que eu tô certa mesmo nessa decisão? Porque, assim, Flávio, eu trabalhava de carteira assinada. Esse é em o uma tal da segurança. A segurança, Da né? Então, estabilidade. assim, isso faz com que a gente fique na zona de conforto. Porque Exatamente. empreender é sair da zona de conforto totalmente. Totalmente. Então, assim, eu fui com medo. Sabe aquela coisa do vai com medo mesmo? Eu fui desse jeito. Porque eu sempre fui muito assim determinada. Aham. Então, quando eu tomei a decisão, e tudo na nossa vida é decisão. Total. Nós somos fruto das nossas escolhas. Estar aqui hoje é fruto da minha escolha, da sua. Sim. E quando eu tomei a decisão,
praticamente um ano. Eu esperei um ano construir ali uma base para eu ter pelo menos um... Não, aqui eu já tenho uma clientela legal, dá para eu, né, ir trabalhando. Mas isso foi pensado? Não sei se eu vou ficar ainda mais um ano, foi acontecendo e de repente passou um ano, você, pá. Foi acontecendo. Eu já vinha com a vontade de sair, na verdade, Mas do meu emprego. essa construção era uma coisa que você já tinha com foco nisso. Se eu vou começar a construir a minha profissão como confeiteira paralelamente. Isso, exatamente. Até então, eu estava conciliando os dois. Só que eu vinha numa jornada muito pesada. Eu trabalhava os 2 períodos, manhã e tarde, e só conseguia pegar encomendas no final de semana, né? Eu não conseguia pegar na semana, então muitos pedidos eu perdi durante a semana. E aí, quando eu vi, assim, a procura, muita gente procurando, eu comparei. Eu disse, não, eu posso ganhar muito mais do que eu trabalhando de CLT. Pela quantidade que estava aparecendo de pedidos, né? Fiz as contas básicas e disse, não, eu vou pegar, pelo menos assim, deixar passar um período, ano que vem eu entrego o meu emprego. E foi isso que aconteceu. No ano seguinte, lembro, nossa, o quanto que teve gente, até a própria dona da escola, ela desacreditou de mim, assim, ficou desacreditada do jeito que eu falei, assim, que eu estava entregando o meu serviço. Né? Ela ficou desacreditada e, assim, deu aquela bênção, né? Espero que dê tudo certo para você, mas sem querer que aquilo acontecesse, né? Querendo segurar lá, né? Mas é aquela coisa, eu tomei a decisão, né? E com medo mesmo, mas fiz acontecer. E esse começo dessa virada de chave, como é que foi o processo para você? No outro dia você acordar e disse, pronto, no final do mês eu não tenho o certo, não tenho mais, e agora vai ser comigo e... Nesse período eu tava com uma demanda muito grande como eu falei, eu comecei a Já pegar na confeitaria? Isso. Tá. Quando deu um ano que eu estava trabalhando na confeitaria e eu vi que eu tinha um leque de clientes e peguei aquela confiança. Né? Eu falei, não, eu vou fazer isso acontecer, então vou colocar toda a minha energia e vou fazer isso acontecer. Então, cada vez que eu ia fazendo, eu ia conseguindo, pegando mais e mais clientes. Então, assim, não teve um mês que eu ficasse, eu vou desistir. Eu me arrependi. Não, porque as coisas foram acontecendo muito. Nunca existiu essa fase? Nesse primeiro momento, não. Na verdade, eu até pensei em desistir por outras questões que foram acontecendo. Por exemplo, eu tive bolo numa festa de desestruturar. E se isso acontece, gente? Aconteceu. Mas lá no meu nunca vi ninguém fazer, ninguém falar sobre isso. Pois né? Né? Pode ter acontecido, mas o pessoal não gosta de entrar nesses, né? E até meu pai tá de prova, né? A gente foi entregar um bolo e eu frustrei a cliente dessa forma. O bolo desestruturou, o bolo rachou. E era um bolo de uma festa grande, é grande responsabilidade, né? Nossa. Você tá lidando com sonhos. Sim, e ali, pra mim, eu falei, o meu nome acabou aqui, né? Hoje eu paro na confeitaria e, assim, cheguei em casa, chorei muito, horrores, mas, assim, dentro Mas deu pra ajeitar? Ou não? Deu pra ajeitar, né? Era um bolo que era de 4 andares, terminou ficando 2 andares, pra pelo menos eles cantarem os parabéns, né? E a cliente, assim, ficou na razão dela, né? Claro. Furiosa. Né? Tentei ajeitar ali para que a gente ficasse não ficasse com a situação ruim depois do pós, né? Me disponibilizei a fazer um outro bolo depois quando ela precisasse, mas ela não aceitou. Ficou ali, devolvi também uma parte do valor, né? Justo. E... aí foi esse momento, Flávio, do meu início, né? Porque eu estava no início. Isso, né? foi no início da sua... Isso, um ano e alguns meses de profissão, e isso acontecer. Então, foi aonde eu pensei que eu pararia, eu desistiria. Mas ali foi, depois de chorar horrores... Tá, agora vamos lá. Quantos bolos você já tem entregue até esse fato acontecer? Dessas estruturas, eu acho que foram poucos, uns 4 ou 5 de andares. Vamos lá, de 5 bolos, um deu um problema. Deu um problema. O que é que mais você lembra? Dos 5 ou do 1? Deu um problema. Foi exatamente, foi essa comparação que eu fiz. Eu falei, eu não posso desistir por esse 1. Eu não posso jogar o meu sonho por esse pensamento que muita gente leva.
Exatamente. Você faz 5 Primeiro desafio. perfeitos. Um que deu errado Exatamente. potencializa muito mais, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque... Cara, Não mas sou capaz. não sou capaz, mas, né? gente, vai acontecer. A E gente- depois desse tempo todo, pode acontecer amanhã. Novamente. Deus me livre. É verdade. Mas A gente tem que ter todo pode cuidado, acontecer, né? Tem exatamente. técnica, mas assim, a gente tá lidando com algo que é totalmente artesanal. Total. E o que é que né? você aprendeu com isso, com essa experiência? Eu aprendi que desafios estão aí para ser vencidos, né? E superados também. Eu acho que numa Nunca vai experiência faltar. dessa, eu diz assim, onde foi que eu errei e o que é que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Não aconteça mais, É você exatamente. puxar O aprendizado. total. né? Erro é aprendizado. Eu botei isso Exatamente. na minha vida, na minha cabeça. O erro é a forma de eu aprender. E talvez, por minha culpa, chegou nesse ponto. Eu devia ter aprendido antes. Sim. Mas a gente às vezes está na zona de conforto. Eu sei fazer, pô, tá de boa, tá tranquilo. Tá dominado. Ah, não, Sem teu tô domínio, bom né? nisso aí. Aí a vida faz, não, pá. Eu sempre acredito, sempre esteja em estado de alerta. Em tudo que, em todos os Importantíssimo. momentos. Sempre Importantíssimo. esteja em estado de alerta. Porque você está lidando com situações que você não tem controle. Não controla, é verdade. Então, assim, Verdade. que bom que aconteceu isso no começo da sua jornada. Que bom. Sim. Porque eu acho que serviu de aprendizado. E depois disso não aconteceu mais. Pois é. Se eu tivesse desistido, eu Exatamente. não estaria aqui hoje. Perfeitamente. É sobre esse tipo de mentalidade que muita gente que assiste aí ainda precisa, sabe, exercitar a Exatamente. mentalidade da resiliência. Existe uma palavra de um livro que eu li que chama antifragilidade. Que a resiliência é uma palavra que está muito na moda, né? Sim, Resiliência, você vinha as pancadas E você da vida e você aguenta. O antifrágil é aquele que não só aguenta as pancadas da vida, mas ele se torna melhor. Perfeito. Ele se torna um ser humano melhor com aquilo. Então, eu digo assim, o antifrágil está acima do resiliente. Do resiliente. Então, é você sai daqui, em vez dessa experiência lhe derrubar, essa experiência lhe colocou para cima Sim. novamente, porque, pá, não, vou ter mais cuidado, vou ter mais atenção, vou entender o que é que eu posso fazer para melhor, para que isso não aconteça de novo, enfim. A gente melhora com o processo. Exatamente. Tá? Eu vi também assim como desafio para melhorar mesmo, Sim. né? Então assim Foi em muito todos os bom aspectos, ter né? acontecido, né? bom. Digamos hoje, eu posso falar que foi bom, né? Mas, fora isso, teve algum outro momento na sua trajetória que você pensou em desistir? Teve Porque essa é uma outros- experiência pontual de um fato que De um aconteceu, fato, de um é. bolo que você entregou. Mas talvez tenham acontecido outras coisas na sua trajetória. Sim, que sim, você... sim. Como tudo, né, na vida a gente tá sujeito a Sim, passar sim. por N coisas, né? Principalmente o quebrar, né, no empreendedorismo, Aham. né? Muita gente quebra e levanta. Então, assim, praticamente há uns 3 anos atrás eu me vi quebrada, 3 anos atrás, não né? estamos falando de Não, pós-pandemia. não, deixa eu ver. Eu fechei o ateliê em 2023, não, 2 anos atrás, né? Praticamente, 2 anos e meio. Eu me vi tendo que fechar o ateliê, né? Eu me vi sem condições de trabalhar, né? Emocionalmente abalada Tá. e também no financeiro também. Então, eu tinha feito um investimento, Uhum. tinha ficado sem capital, Uhum. né? Aquela coisa da, vamos dizer assim, afobação, né? Afobação de colocar o projeto adiante. Então, é quando você aposta todas as suas fichas, Aham. sabe, em um projeto. E ali eu fiquei sem capital de giro. Aí eu tive uma bala emocional, foi quando eu fechei o ateliê e falei, é o meu fim. Não vou mais trabalhar com isso, não vou mais fazer bolo, porque não tem como, né? Coincidiu de juntar as duas Os coisas no dois mesmo... fatores. Nossa Senhora. Dois fatores. Porque assim, equilíbrio. Quando você tá com o emocional bom e a coisa não tá dando certo, Sim. opa, mas espera aí que eu vou dar um jeito. Exatamente, mas assim, a área emocional é uma área determinante, assim, pra Total. gente é muito importante. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir fazer nada. Eu sempre digo o seguinte, não dá para separar a Listela empreendedora da Listela pessoa. Não dá para separar CPF do CNPJ. Porque é o Não. CPF que está trabalhando. Exatamente. E a gente tem que ser Não maior pensa, do que o nosso não, vou entrar CNPJ. na empresa e plim, não passa de máscara, tá tudo. Não vai, isso não Não, lindo, acontece. não é. Porque quando a Listela adoece, a Márcio sente.
Exatamente. Não tem como separar. Exatamente. Essa frase, não, quando eu escutava muito no começo da minha jornada, né, profissional, não, tem que separar sempre. Não, isso é impossível. É, verdade. É por isso que a gente tem que cuidar das duas coisas. Sim, sim. Do autocuidado, para você estar bem, para poder o seu CNPJ ficar mais forte. Exatamente. E assim, a gente é obrigado a ser maior do que o CNPJ, né? Total. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. Perfeito. Mas aí você encerrou, fechou o ateliê? Aí eu fiquei sem condições mesmo de trabalhar, né? Passei meses e chegava clientes me procurando. Só que eu fechei de uma forma covarde, porque eu não digo covarde porque os meus clientes que me ajudaram a construir minha história e o meu nome tinham que ter tido uma nota, né? Ali, bonitinha, que a gente está informativa, que a gente estava fechando por um determinado período. E eu não fiz. Né? Foi um erro aí que eu tive, né, dessa não comunicação. Então chegava, mesmo não aparecendo a bolinha lá dos stories rodando, mas chegava muitos clientes. Até porque assim, eu tenho, como eu falei, né, eu construí ao longo desses 8 anos um leque de clientes. Sim. Né? E são clientes fiéis. E seus clientes que eu vejo não se limita só na sua cidade, né? Você tem cliente em Maceió, por exemplo. A gente faz entrega aqui também. Eu tenho clientelas aqui, né? Clientes aqui, eu consigo atender, mando por um taxista, né? E não dá para ficar sem pegar encomenda, né? Por limite Vamos inventar o jeito. Limite geográfico, exatamente. Então, Barra de Santo Antônio, eu consigo atender essas áreas lá. Próximas da região. Isso, exatamente. Região Norte, a gente também faz entrega. Paripueira, então a gente está sempre por aqui. Achei muito duro, para ser sincero, essa sua autodeclaração que você ficou covarde. Muito forte. Eu achei assim. E ao mesmo tempo talvez muito verdadeiro. Sim, que você tá falando. porque a gente tem que ter essa coragem de admitir, né, um erro. Eu acho que poucas pessoas têm essa coragem. Então, muitos se perguntavam o que é que aconteceu com a Alistela. Imagina, né? O que é que está acontecendo com a Alistela? Onde é que a Alistela está? E eu, nesse período, escondida, até para cuidar de mim. Tá, sim. Né? Sim, com proteção também. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu falei essa palavra muito forte, mas foi uma proteção também. Porque nem todo mundo que está ali no nosso Instagram, ele se alegra com o nosso crescimento, com a nossa conquista. E talvez essa fuga foi para não dar, talvez, esse gosto de derrota, né, para as pessoas. Certo. Né? Mas foi isso que aconteceu. Esse processo durou quanto tempo? Esse processo durou, acho que uns 6 a 7 meses. Foi quando eu consegui, assim... Eu saí um pouco de São Luís, né? Vim para Maceió, fiquei um período aqui, um período de 3 meses, para curar o meu psicológico, certo. o meu emocional. Aí, a partir daí, foi quando eu comecei a... Não, agora eu já quero aparecer nos stories, porque eu não conseguia colocar a cara nos stories. Nesse nível. Né? Nesse nível. Então, assim, eu fazia um bolo ou outro de alguns clientes, assim, que eu não poderia recusar de forma alguma, mas eu não postava. Fiquei com muitos trabalhos, assim, que eu fazia mês ou outro, escondidos. Então, depois de um tempo, foi que eu comecei a atualizar meu feed e dizer que eu estava aceitando encomendas novamente. E as pessoas perguntavam, né? Teve uma cliente que eu conversei com ela e, assim, ela ciente um pouco da história de fora, mas ela falou assim, você está em Maceió por um tempo, mas você vai voltar para São Luís. Profetizou. Né? Profetizou. E eu, sem querer, mas sabia que eu ia voltar, porque quando Deus ele determinar algo para nossa vida, não tem como ir contra. E eu não podia Nem se a gente mesmo quiser. Exatamente. E eu não poderia sair de São Luís envergonhada. Né? Não poderia. Deus não ia deixar isso acontecer. Deus não queria isso para mim. Né? Porque eu acredito muito, assim, que tem a mão de Deus em todos os detalhes da minha vida, e principalmente na confeitaria. Total. Eu digo que Ele escolheu a confeitaria para mim. Bom. Essa parte eu acho muito lindo, porque eu vejo, assim, o cuidado de Deus e o quanto Ele fala comigo nessa área da minha profissão, que no meu segundo curso de confeitaria, Flávio, o marido da minha professora, ele profetizou exatamente assim. Ele disse, Alistela,
Um dos bolos mais bonitos era um bolo de 3 andares. Naquela época era a técnica geode cake, que parece os diamantes no bolo. E ele falou assim, eu sou muito crítico. E olhando para o seu bolo, eu vejo assim uma perfeição. E a esposa dele, minha professora na época, falou assim, realmente, ele é muito crítico. E para ele estar falando, você acredita. E assim, eu vejo você com um potencial muito grande. Alistela, você vai viver da confeitaria. Você vai deixar o seu emprego. Na época eu ainda trabalhava na escola. Ainda estava como professora. Ainda estava como professora. E quando ele falou aquilo, eu desacreditei, porque assim, eu me vi muito pequena. E às vezes a gente, quando Deus direciona algo tão forte para nossa vida, tão poderoso, às vezes a gente se sente pequena e incapaz. E naquele momento de início, eu me senti assim, dessa forma. Aí eu descri, eu balancei a cabeça assim, que não acreditava. Ele falou, acredite, vai acontecer. E aconteceu exatamente como ele falou. Né? Deixei meu emprego e hoje eu vivo da confeitaria. Hoje, como é a sua... Porque, só para eu entender como é o seu processo lá, como funciona a Amâncio Bakery. Eu vejo que você tem essa pegada muito do artístico, Sim. do artesanal, mas que a gente sabe também só isso não paga a conta e a gente tem que ter produto de escala. Sim, exatamente. É muito importante para quem quer chegar em outro nível. Exatamente. Pelo pouco que eu conheço da confeitaria, eu já entendo como é que funciona um pouco isso. Como é que você consegue... eu não sei como é teu produto. Você tem equipe hoje? Como é a tua estrutura? Mas porque na minha cabeça fica, como é que ela consegue... Dar conta de tanta coisa. Porque, assim, realmente, assim, esses últimos dias, esses últimos meses, assim... Como eu fiquei muito tempo paralisada, né? Perdi muito tempo, então hoje eu me vejo assim, eu tenho que fazer acontecer, né? Perdi muito tempo, dei aquele baixa naquele período, então agora eu tenho que recuperar aquele tempo, né? Então eu tô chegando agora com uma equipe, sim, para poder me ajudar, porque realmente sozinha a gente até chega, mas com um grupo a gente chega mais longe. Exatamente. Porque sozinha você chega num platô que você não tem. O humanamente é impossível você conseguir. Exatamente. Aí hoje eu já coloquei alguns cursos e consultorias. O próximo projeto vai ser curso online. E os e-books também, né? Que são os infoprodutos. Né? E aí a gente vai fazendo aí essa alavancagem. Mas hoje na sua produção, você tem pessoas com você? Não, hoje eu estou sozinha. Pra tudo. Compras, né? Produção, finalização, entrega, atendimento ao cliente, tudo, né? Hoje estou fazendo produção de conteúdo, que eu não produzo tanto assim, mas assim, eu estou fazendo o que dá no momento, né? Nas condições que eu tenho. Há quanto tempo você retomou o seu propósito? Você passou um tempo parado e voltei, mas tem quanto tempo que você voltando mesmo? Passei 2023 inteiro, retomei mesmo em 2024, foi quando eu já também cheguei com um pouco de força já na Páscoa. Então, assim, depois que a Páscoa foi bem importante para mim, porque aí eu consegui, a gente tem que aproveitar essas épocas sazonais, claro. Né, que a gente consegue trazer os clientes de volta, aqueles que migraram no tempo que eu estava parada, porque muitos migraram, né? Porque não ia ficar esperando pela Alistela, né? Alguns disseram, não, o tempo que você voltar, eu tô com você. Isso foi muito importante, isso deu, assim, foi um combustível, assim, não consigo nem explicar, eu vejo muito a mão de Deus, sabe? Não, tem a mão de Deus, mas tem muito parte de você. Sim, claro. Assim, Deus, eu falo assim, Deus ele faz tudo, menos a nossa parte. Exatamente. Né? A gente tem Porque se o seu produto não fosse bom, se não tivesse qualidade, se não tivesse uma apresentação, as pessoas não voltariam. Não funcionaria, exatamente. As pessoas não voltariam. Então, assim, hoje eu, na verdade, desde que eu comecei, sempre tive isso na minha cabeça, aquele comprometimento de entregar a excelência. Então, assim, muitos eles falam do meu atendimento, né? Aquele atendimento que acolhe realmente. Então, recentemente teve uma cliente de São Paulo, que está morando em Barra de Santo Antônio, e ela me relatou para nós, né, o feedback, exatamente isso, da experiência à finalização do produto. Então, para mim, assim, sabe, fundamental ter esse feedback. E como eu falei, é uma coisa que a gente percebe, os detalhes, o capricho. Sim, sim. E quando, assim, eu tô surpreso que eu achei que você tem uma equipe, porque como é que ela consegue dar conta de tudo e fazer...
né? E desse jeito, Entregar porque tanto, né? entregar tanto, entende? Mas assim, a gente vê essa necessidade, né? Hoje, assim, eu estou retornando, ainda estou nesse processo de retorno, porque de 2024 para 2025, né? Temos aí não é tanto tempo, né, Flávio, se a gente for olhar. Não, não, E não. eu passei também esse ano um momento um pouco delicado, que foi quando a minha mãe, ela precisou ficar interna, e eu fiquei praticamente 3 meses com ela interna. Então, assim, foi uma luta muito grande. E, graças a Deus, assim, Deus deu a vitória. A gente saiu e, assim, eu me vi tendo que sair do hospital, fazer encomenda, porque eu tinha da conta de agenda, e foi assim. Algumas encomendas eu não consegui pegar, alguns pedidos, porque eu estava com ela, ela precisava de mim nesse momento. Uhum. Então, eu fiquei fazendo esse... E eu digo assim, você até fica surpreso, mas assim, eu vejo amor de Deus mesmo, porque assim, eu não sou forte, e essa fortaleza vem de Deus. Não tem como eu explicar. Imagina. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Você tem alguma. Quem são as suas referências? Tanto na confeitaria como no empreendedorismo, quem são as pessoas que você se inspira ou se inspirou desde o começo da sua. Se é que tem alguém? Ou é você é uma pessoa autodidata que não tem uma referência, mas tem várias e eu gosto daqui do jeito, daquele jeito ali, gosto daqui. Porque assim, você começou num negócio que não existe mais, que se chama pasta americana. Que é que não existe, né? O Hoje, mercado reduziu bastante muito, esse negócio de pasta americana. muito. E pasta americana, eu digo que na época que eu comecei como representante, era absurdo. Pasta Era. americana era... tipo assim, a proposta era assim, eu cheguei a ver, uma loja comprava lá 500 pastas americanas para comprar 50 chantilly. Sim, Hoje inverteu. exatamente. Apesar de que, assim, tem uns pedidos, assim, pingados, né, de gente que vem. Só que, Sim, assim, mas eu a pasta saí americana não totalmente. morreu, eu acho que ela foi para uma outra categoria. Exatamente. Que era, foi um pouco assim, como é que eu posso falar? De superestimada a um pouco mais desvalorizada. Onde era o chantilly? Quando as pessoas viam um bolo de chantilly, antigamente Ah, falavam, não quero, eu quero de ah, pasta americana. Porque ah. assim, é todo aquele encantamento, Sim, sim, justamente que sim, eu sim, falei, né, sim. que eu me encantei pela questão artística, Isso, né? A estética do bolo, o que você pode fazer, infinitas coisas, modelagem, você pode brincar com estrutura, né? exatamente. Não que hoje o chantilly tá vindo muito forte até com essa questão de estrutura, né? Bolos com Aham. movimentos, né? A gente pode também brincar. Mas assim, em todas as áreas, que também eu gosto assim muito da área da panificação, Tá. salgaderia. Eu fiz uma especialização com o Hudson e Tati lá em Itaporanga da Ajuda. Hoje eles estão em Aracaju mesmo, né, Uhum. na capital. E, assim, na referência dessa linha, assim, gourmet, dessa linha de panificação, são eles. Tá. Eu acho que isso é um pouco de Um cada, pouco de cada né? você De sabe, cada profissional, você assim, vai pegando. eu tenho um pouquinho, assim, busco... Né? Tem uma Andrea Felipe, também da linha sazonal. Eu gosto bastante do trabalho dela, lá de Pernambuco. E Chantilly, assim, tem muita gente Tem boa. muita gente Então, boa. assim, se eu falar nome, eu vou ser até ser injusta, porque tem Aham, muita gente aham. boa. Diante do que você passou, e hoje você retomando sua plena atividade, que tipo de cuidado você tem hoje com você mesmo, né? Porque para quem passou pelo que você É, passou de abandonar, sim. e vai chegar uma hora que a demanda vai, que a gente espera por isso, Sim, né? sim. Que a gente espera tanto por isso que a gente esquece de cuidar da gente um Sim, pouco também, né? sim. E hoje você se preocupa com isso, peraí, eu vou desligar um pouco aqui a mente, porque senão eu vou... Não dou conta, né? Foi o que eu fiz ontem. Eu venho de uma semana bem intensa, né? Uhum. E querendo fazer o delivery, tem coisas que a gente não vai conseguir dar conta. E já tinha, acho que 2 semanas que eu não tinha feito, e eu me cobrei, porque eu me cobro bastante, Imagino. né? Por não conseguir entregar. Então, assim, querendo disponibilizar esses produtos para esses clientes, eu cochilei que o cansaço me venceu e a minha panela queimou, né? Acordei com a casa lá. Mas queima panela? Eu não sabia Ah, que confeiteira queimava panela. queimou no cochilo que eu dei, Flávio. Olha, não sei. Imagino. Só foi por Deus mesmo que não incendiou a casa. Mas assim, acordei, o fogo lá ligado, a panela preta, a fumaça dentro de casa. Eu falei, nossa Deus. E falei, não, eu tenho que parar agora um pouquinho. Não posso também estar passando do meu limite, né? A gente tem que respeitar o nosso limite, Exatamente. né?
E aí foi quando eu disse, não, domingo eu vou dar uma relaxadinha, vou sair com a minha família. E a gente tem que também ter esses momentos assim, né, de lazer, que a gente também não vai, Não, né, não. viver somente em função do Aham, trabalho, né? aham, aham, Então tem que ter um momento de cuidar da espiritualidade, vai no culto, mas aham. também tem o lazer, tem os filhos também para dar atenção, É né, todo equilibrar cuidado. aquela, E é bem vários desafiador. pratos, né? Que nem aquele do circo, que são vários. A Exatamente. gente tem que Exatamente. dar Tem um que dar jeito conta. tem que dar conta de equilibrar tudo isso, porque vai chegar um tempo que é como eu falei, o Se acumula CPF, tudo. CNPJ, o CNPJ depende sempre do CPF, que o CPF esteja bem. Sim, exatamente. Que você não consegue evoluir se o CPF, se a pessoa, aí eu digo a pessoa, corpo, espírito, tem que estar tudo em alinhado e Exatamente, Tiago. equilibrado, senão a gente não vai. Mas uma curiosidade aqui, qual foi o pedido mais inusitado ou criativo que você já recebeu? De um bolo, vamos lá, vamos fazer assim. O negócio é dizer assim, o Eu seu acho tipo que de confeitaria que gosta quando a cliente diz, faça do jeito que você quiser, ou você é aquela que diz assim, não, eu prefiro que ela me diga, porque... Então, eu acho que tem sempre as duas partes, né? Tem Aham, clientes que são bem exigentes mesmo, aham. e já tem clientes que confia, né? Eu amo quando o cliente diz assim, eu confio no seu bom gosto. Não, todas são, né? Eu confio no seu bom gosto. Então, assim, é essa confiança que a gente conquistou ao longo Claro, desse claro, período, claro, né? claro. Eu lembro muito, assim, tem um testemunho muito forte dessa bolo, você me recordou, onde eu me vi nesse início, né? Sem muita técnica, eu tinha feito só um curso de confeitaria e eu recebi uma encomenda. Eu não tinha referência. E eu me preocupei, Nossa. que eu peguei esse desafio. E a cliente falou assim, hoje ela é minha amiga pessoal, Aham. mas naquela época era só uma cliente. E ela falou assim, Alistela, meu filho, eu acho que era 12 anos que ele estava fazendo, que é um bolo do tigre branco, mas eu já bati a internet inteira, Google, e não tem uma referência para lhe mandar. Mas eu vou querer esse bolo. Eu confio em você, Flávio, Nossa. que Um mundo responsabilidade. só nas costas. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Fui procurar também, não achei nada. Eu disse, meu Deus, é só o senhor agora para me ajudar, porque eu não sei o que fazer. Eu tenho que entregar esse bolo para essa mulher, né? E eu lembrei de algo foi profetizado na minha vida, que iria acontecer a partir de um bolo que eu ia pegar de encomenda e não ia saber como fazer. Mas que eu ia orar e que Deus ia me ajudar a fazer. Aí eu lembrei, eu falei, só pode ser esse bolo. Aí foi quando eu dobrei meu joelho e disse, Senhor, não tenho ideia de como eu vou fazer. Mas se o Senhor pega na minha mão, eu vou fazer. Eu sei que vai sair um projeto, vai sair um bolo lindo. E aí, Flávio, assim, eu falo assim muito que assim, quando a gente tem essa sensibilidade espiritual, quando a gente tem, é muito importante a gente ter essa comunhão com Deus, Sim. esse relacionamento. E eu sentia mesmo assim, falar no meu ouvido, faz assim, assim e assim. O primeiro passo era imprimir a foto de um tigre real, a foto da cara do tigre. Aham. Depois, recortar os pedaços como se fosse um quebra-cabeça. Certo. E eu montei aquele desenho como se fosse, na época, a gente falava 2D, efeito 2D, Aham, aham. né? E ficou como se fosse um origami, Tá. como se fossem peças, né? Encaixadas. Quando eu terminei aquele bolo, eu me surpreendi com o resultado. Eu falei, meu Deus, como ficou lindo! Só sendo uma obra tua mesmo. E eu fiquei assim, não, vou mandar foto agora para cliente. Quando eu mando a foto para cliente, ela manda aqueles emojis de surpresa. Aí eu, peraí, surpresa porque ficou feio ou surpresa porque ela gostou? Aham. Aí ficou aquela guerra na minha mente. Depois ela passou um tempo assim, parada. Quando ela voltou, ela, Estela, o Pedro tá louco aqui Foi gritando que o bolo mostrar o ficou. Vou dono do mostrar o bolo. dono do bolo. O bolo ficou lindo, lindo, lindo. E quando eu postei assim, na época era Facebook, eu não Uhum. tinha Instagram, né? O Instagram chegou bem depois pra Tá. mim, acho que depois de um ano ou foi 2 que eu já estava trabalhando. E o Facebook naquela época era muito forte, Flávio. Daí você Sim, sim, me postava, assim, lembro. era a rede que mais, Isso é o tempo do Orkut, né? menino. Exatamente. Eu também sou Orkut, MSN, só que assim, eu não, Aham, né? aham. Não trabalhava ainda. E foi um alvoroço tão grande, e a partir daquele bolo, foi onde, assim, se abriu uma porta, assim, gigantesca na minha vida. Recebi uma ligação. Alistela, eu vi seu bolo, você vai lá pro Rio de Janeiro dar uma aula no meu stand de confeitaria. A partir daquele bolo, assim, Deus cumpriu o que ele falou. Assim, eu vejo
Deus cumprir, sabe? Uhum. A palavra dele na minha vida. E sou muito grata a Deus por isso. Vamos falar com esse negócio de aula. Hoje você já ensina, Sim, tem turma sim. lá no seu ateliê. Como é que funciona isso? Hoje eu ainda não reabri o ateliê, né? Eu Tá. estou, assim, caminhando para conseguir um local, porque também São Luís é um pouco difícil da gente conseguir prédio para alugar. Uhum. E aí tenho um espaço lá, cedido por um pessoal que eu conheço, tenho amizade. Uhum. E aí eu vou montar essa turma, né, de iniciante, para Você confeiteiras está que estão iniciando. retomando, já tinha dado aula no passado? Sim, Antes de você dessa sim, parada, sim, você exato. já tinha dado aula ou você começou agora recente? Depois de que eu fiz esse bolo, como eu te falei, que eu Tá. falei que uma porta se abriu, a partir daí, né, que assim, alargou essa parte de aulas. Então eu conseguia conciliar, né, desde aquela época lá, as encomendas e as aulas. Assim, eu dei vários cursos, não só de bolo em pasta americana, mas também de doces personalizados em pasta americana. Eu montei várias turmas, eu fui para Porto Calvo, além de São Luís de Quitunde, Passo de Camaragibe, Barra de Camaragibe. Então, assim, eu tava com, né, um caminho legal. Depois, essa parte dos cursos deu enfraquecida. Aí Sim. foi quando eu falei, ó, vou dar uma parada nos cursos e vou focar aqui nas vendas mesmo, né, nos Uhum. clientes. Uhum. Aí foi quando eu fiz isso, né? Fui alargando o meu leque de produtos, Tá. de produção, foi quando eu coloquei o delivery e foquei apenas nisso. Aí agora, além de querer estar retomando o delivery, as encomendas, estou também retomando as aulas, porque muita gente procurando, né? A Estela vai dar curso. Eu fiquei dando as consultorias particulares Sim, sim. durante esses Mentorias e anos, tal. e isso exatamente, particular para uma pessoa só. E aí eu sempre vi a procura do pessoal, né? A procura, eu não tô sem ateliê, mas peraí, eu tô deixando de dar curso, deixando de formar turma porque tô sem ateliê. Não, peraí, não vai ficar assim não. Aí foi quando eu comecei a procurar os lugares, né, para Tá. poder aí levar o pessoal e fazer esses cursos, né? Inclusive, assim, daqui uns meses, uns dias, não sei, eu posso estar vindo para cá também dar aula nas lojas também. Aí, Ah, muito eu tô com bem. esse objetivo também. Muito bom. O que é que a gente pode esperar da Mancio Bakery para os próximos? Quais são os próximos projetos? Onde é que a Mancio Bakery vai chegar? A gente tem que ter muito bem desenhado, né? Hoje eu penso não só em ser a Listela, a Mâncio, à frente da Mâncio Bakery, que vende bolos, né? O meu propósito agora se tornou maior, né? É estar aí inspirando mulheres que, assim como eu, são mães e querem viver da confeitaria, né? Que estão querendo iniciar e vou guiá-las, né? Com essa missão aí, guiá-las, né, nessa caminhada doce que às vezes a Não gente tão passa doce! perrengue, né? Passa os perrengues, mas a gente tem que trabalhar muito isso também, né? A gente tem que, eu acho que é bem importante a gente vender essa parte do vamos viver da confeitaria, mas também que você vai ter desafios, né? E ajudar também, ser esse apoio para o pessoal também vencer essas dificuldades. E assim como eu também já passei, né? Eu quero estar aí com esse grupo, acompanhando esse grupo, esse desenvolvimento dessas mulheres aí que vão ter essa iniciação, para ver Além, realmente o desenvolvimento delas, né? Eu quero além da fazer acontecer. confeitaria. Exatamente. Além da confeitaria. Uhum. Então eu quero estar à frente aí desse projeto, realmente assim, para fazer acontecer na vida delas também. Que eu acredito que o meu propósito está se alargando para isso mesmo, para ser essa mentora também de mulheres. Muito bom. Propósito nobre e Fortíssimo, né? fortíssimo. Eu sempre digo assim, a confeitaria não é só fazer bolo. A confeitaria ela muda vidas, Sim, transforma vidas. Eu conheço muita história. Inclusive, isso aqui, né, que a gente está fazendo aqui, foi uma ideia que eu tinha de escrever um livro com as histórias das confeiteiras que eu conheci na minha jornada. Eu digo assim, eu sou da confeitaria sem ser confeiteiro. sim, sim. E conheço muita gente e comecei assim, eu gosto de escrever, gosto de ler, eu quero escrever um livro com as histórias. Aí veio a tecnologia que me empurrou para essa coisa assim, em vez de você escrever as histórias das pessoas, Você vai contar. chame as pessoas para elas contarem as suas histórias. Mas em muitas conversas que eu tive, dá para perceber muito, e é por isso que eu sou encantado e fascinado pela confeitaria, Sim, do quanto ela consegue transformar a vida de tanta gente, né? sim.
que até fiz um meme, né? Você só faz bolo, né? Você É, trabalha ou só faz bolo? Gente, você não tem exatamente. nem noção do que é que tem De por tudo que trás. acontece, né? Porque, na verdade, você olha assim no feed e vê um bolo lindo, mas você não sabe os Nossa bastidores, assim. Senhora. É por isso que é importante também a gente mostrar esse outro lado da moeda, né? O que não dá errado, porque às vezes, assim, alguém que tá começando vê tudo muito lindo e fala, "Ah, alguma coisa tem de errado comigo, porque dá tão certo pra ela, né? E a gente mostra também que a gente passa Mas por é essas, uma coisa que eu tô vendo muito, é assim, que eu acho que as pessoas precisam já começar a pensar nisso, é humanizar a confeitaria. sim, Não é só glamour, não é só a exatamente, é foto isso do que eu quero bolo fazer, bonito. Isso é a esse, humanização mostrar a da... realidade, né? Exatamente. Que eu acho que isso impacta muito mais do que você falou, ah, puxa. E às vezes muita gente desiste no meio do caminho porque diz, poxa, pra fulana dá tão, pra Listela dá tão certo e pra mim não Exatamente. dá, mas tu não sabe como é o bastidor da Listela, né? Exatamente. Eu sei que eu sempre falo, né? Não compara, né? Não compara a trajetória, não compara a história, porque cada pessoa ela vai viver a sua história, né? Totalmente, Mas eu totalmente. acho importantíssimo a gente mostrar esse outro lado, que não é, a pouco se vê, Flávio. Pouco se vê. Hoje a gente vê muito assim a prosperidade da confeitaria. Uhum, Mas uhum. até lá, né? Que jornada. Cadê? O que foi que aconteceu para chegar lá? E assim, tá faltando muitas pessoas contarem essa Não, parte. e assim, e eu vejo depois que eu comecei isso aqui, cara, muito desse tabu que eu tinha, que caiu por terra porque eu trouxe gente aqui que contou histórias que, cara, não passava nunca na minha cabeça. Uhum. Nunca na minha cabeça. Um cara como o Eduardo Beltrão me disse que com 12, 13 anos ia trabalhar para ter o que comer. E quem é o cara hoje? Exatamente. A maior referência, né, da confeitaria, Mas a panificação. galera vê lá, campeonato internacional, tá fora do Brasil, participando de competições, é um cara reconhecido mundialmente, mas aí vai ver a história. É. Até. Até você chegar lá E no até hoje, topo. ele é um cara que hoje que vive dentro. Tem dia que eu durmo dentro da padaria, eu passo noite Exatamente. produzindo, errando, testando. E a galera acha que Ainda quer dizer que ainda está desenvolvendo, tá né? em Não é processo. aquela pessoa que pegou um Não. terno e falou assim: "Ah, agora eu Agora eu já sou. tô, agora Não eu vou ficar só existe. aqui". Não existe É isso que eu isso. quero também, Flávio, porque eu vejo muito assim essa questão da glamorização. Eu digo sempre assim, que eu não me vejo longe da cozinha, não me vejo numa sala com Aham. ar-condicionado, atrás de um computador lá. Não, eu quero estar na produção. Entendi. Eu quero estar vivendo, que eu tenho prazer nisso, né? Eu faço realmente. É a paixão, é o amor, é isso que arde dentro de mim. Então, assim, eu tenho prazer por fazer, Tá. por cada processo, sabe? Tem gente que pensa assim, ah, eu vou fazer só isso aqui até chegar a um certo ponto e depois eu. Não, não é esse o meu Eu acho que propósito. na história da nossa jornada, trajetória, principalmente profissional, eu acho, pra mim, eu me vejo assim, não existe linha de chegada. Exatamente, a gente tem que estar É sempre. sempre um caminho. É, Não tem, eu vou chegar, não sei, velho, eu tô indo porque eu quero mais, eu quero alcançar mais um eterno pessoas. inconformado, né? Total. Eu me É bem desafio a importante. sempre dizer, não, não tá bom, melhore, não tá bom, melhore, Exatamente. porque e assim, e a gente se move por isso. Que as pessoas acham que existe uma linha de chegada. Não existe linha de chegada. A linha de Concordo. chegada eu acho que é no dia que a gente sai dessa terra, desse plano, que é a Exatamente. minha linha de chegada. E até lá, Exatamente. o que é que eu vou fazer? Eu vou ser a melhor versão de mim mesmo a cada dia e que isso impacte a vida de outras pessoas. Sim, porque quando a gente muda a vida de outras pessoas, a nossa também muda. É o que a Alistela de hoje se encontrasse a Alistela de 10 anos atrás? Tem quantos anos de confeitaria? Eu tenho uns, profissionalmente 8, né? 8. O que é que a Alistela de hoje encontrasse a Alistela de 8 anos atrás? Qual o conselho que ela daria? Persistência, né? Que foi fundamental. Persistir, não desistir e que está valendo a pena todo o processo. Porque não existe a gente chegar no, no outro lado, que eu sei, eu não cheguei lá no outro lado ainda, estou no caminho, mas não existe chegar no outro lado e contemplar a vista sem ter passado por todo o processo. Né? Tem que ter processo, Flávio. Total. Em tudo na nossa vida. Eu Concordo acho plenamente. que se torna até mais valoroso, Sim, né? O que a gente conquista exato. com o nosso suor, né? Então, saber que eu estou conquistando isso dia após dia, né? No meu ritmo, fazendo o meu melhor, todos os dias com o que eu tenho, assim, né? Sem palavras, assim, Muito bem.
Só gratidão. Eu tinha certeza que esse papo ia ser incrível. Vou mostrar aqui o recebido. Aprendam, minha gente. Inclusive, Flávio, é um... Aprendam. Quando vinha... Inclusive, se você for identificar, Eu né? tô já vendo de cara aqui que tem Pist- lançamento aqui da Exatamente. Mavalério, da marca que está patrocinando esse podcast aqui. Exatamente. Vou fazer inveja a vocês porque olha só para isso aqui. Sabe, isso aqui é o lançamento. Flocos pistache da Mavalério. E o recheio também de pistache. Você acredita, Flávio, que o único saborizante que eu consegui comer, porque eu tenho problema com pistache, Aham. mas o único foi o da Mavalério que eu consegui. Ele ficou muito bom. Perfeito. Ficou muito perfeito. Então, aqui. Aprendam, viu, gente? Então, essa combinação, Flávio, eu trouxe Ficou para você lindíssimo. degustar, né? E depois me dar seu feedback, porque é um sabor que eu tô trazendo novo aí para o Natal. Olha aí. Né? Quero ver como é que vai ser aí o seu paladar, né? Muito Nessa combinação. É Não, a maçã. ficou pra Natal isso aqui. Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Perfeito, gente. Ó. É a massa Red Velvet, aí ela tem uma geleia no fundo, né? Ela tem uma geleia de morango com o creme de pistache. Muito obrigado. Assim, não tenho nem como agradecer isso aqui, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de vir. Muito esse papo, foi muito inspirador. Acho que quem assistir isso aqui vai ter assim uma inspiração. Um combustível, né? Combustível para ver continuar. assim e né? não vou desistir. Exatamente. Você acredito muito que a sua carreira ainda você vai ainda muito longe e principalmente Amém. você vai deixar um legado muito positivo na vida das pessoas com a sua história, com o que você contou aqui e com as pessoas que cruzaram o seu caminho. Estou demais à tua disposição. Esse kit de produto da Mavalério você vai levar como Olha só. já não foi porque você me deu o bolo, mas já estava aqui no Programado, script. né? Não. Então, Estela, queria dizer que sua história realmente é uma inspiração. Você ainda é uma pessoa muito nova ainda e tem muito a contribuir para a confeitaria em São Luís, na região, em Alagoas e, quiçá, no Brasil inteiro. Amém. Você vai ser uma das pessoas que vai transformar a vida de muitas outras pessoas com esse seu Amém. jeito, que a gente já vê que você determinação, resiliência, sabe o que quer, entende o que está fazendo, consegue fazer essa junção da artista confeiteira com a empreendedora e que o mercado da confeitaria precisa muito de pessoas como você Sim. para que ele cresça e desenvolva cada vez mais. Então, de verdade, muitíssimo obrigado pelos, querendo ou não, um sacrifício você rodar 60 quilômetros do interior, voltar, já é noite. Obrigado ao seu Antônio que está aqui, né, que eu acredito, eu tenho certeza que é um grande suporte para você, Sim. né, uma pessoa que dá muita força e Sim, está sempre sim. presente. Então, muitíssimo obrigado. Se você quiser deixar alguma mensagem para a galera que está assistindo a gente, fique à vontade. Muito obrigada, Flávio, pelo convite. Me senti honrada, né, em sentar aqui nessa mesa, onde já passou grandes nomes da confeitaria alagoana e brasileira. Olha só a responsabilidade. Mas, assim, foi muito bom, né, bater esse papo aqui com você. Agradecer o convite o rapaz aqui, a Do K-Cast, estrutura, que sempre recebendo né? a gente da família Ford. Painho, que tá sempre comigo, minha mãe também, que ficou em casa, são os meus suportes, né? Meus filhos, aos meus clientes, né, que fazem isso tudo acontecer, né, são responsáveis aí por estar me ajudando, né, também a construir a minha história, né, as minhas alunas, né, que estão aí, dia 16 a gente tem um curso lindo e vai ser bênção, e eu quero dizer para você que Deus, ele é especialista em realizar sonhos. Então, continue acreditando no seu sonho, consagre seu sonho a Deus, mas vá à luta com muita fé, muita garra, muita persistência. Vai ter dias que não são tão doces, mas se você persistir, se você não desistir, a chave é essa: persistir. Não desista, que você vai conseguir chegar lá. É isso aí. Gente, obrigado. Eu tenho certeza que esse papo aqui vai inspirar muitas pessoas e a gente encontra vocês no próximo episódio do LuckyCast. Até mais.